Para aprofundar a trigonometria, vou falar aqui de alguns fundamentos que servirão de base depois para as conclusões que vamos tirando conforme a matéria vai avançando. Bom, então eu vou falar de ângulos, medidas de ângulos, vou falar dos dois sistemas que são trabalhados aqui no âmbito do 12º ano e depois farei uma primeira abordagem ao círculo trigonométrico. Na parte final do vídeo vou já dar algumas dicas práticas importantes para os exercícios, ok? Portanto, não deixem de ver a parte final. Bom, então falando de ângulos, das medidas de ângulos, nós temos estes dois sistemas, o sistema sexagesimal e o sistema circular. O sistema sexagesimal é o sistema mais generalizado, é aquele sistema que o cidadão comum conhece até por intuição. Reparem que se a qualquer pessoa falarmos de rodar 360 graus, a pessoa sabe que é dar uma volta completa, não é? Se falarmos em 90 graus, sabemos que estamos a falar de algo perpendicular, não é? Porque este sistema está incutido na sociedade, é o mais utilizado. Agora, em comunidades científicas específicas, são utilizados outros sistemas, até fora destes dois, não é? No âmbito aqui da nossa disciplina, o sistema circular será o mais trabalhado agora no 12º ano, ok? Vamos trabalhar mais com radianos do que com graus. É muito importante dominar bem o sistema circular e saber trabalhar muito bem a radianos. Interessa, por isso, então, estudar as particularidades de cada um e saber como se relacionam. Eu vou começar, então, aqui com os graus. E vou falar da submedida do grau. Portanto, a unidade de medida é o grau, mas depois sabemos que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. O minuto está aqui representado por uma linha e os segundos são aqui representados por duas linhas. Como é lógico, isto não tem nada a ver com a derivada, não é? Uma linha representa aqui minutos e duas linhas representa segundos. Isto pode ser importante porquê apenas? Porque podem pedir o resultado final de um exercício qualquer escrito em graus, minutos e segundos, por exemplo, ou em graus e minutos, tal como podem pedir em horas e minutos, não é? E por isso interessa saber fazer estas simplificações. Eu vou aqui fazer um exemplo muito rápido. Vamos supor que eu fazia um exercício e me dava, portanto, 32,57 graus. Portanto, isto faz-se rapidamente na calculadora, mas até há calculadoras que se calhar transformam logo. Mas para perceberem a mecânica disto, que também é fácil de perceber, eu queria então escrever, porque dizia no enunciado, para apresentar o resultado em graus e minutos. Então eu escrevo 32 graus mais 0,57 graus, ok? Portanto, separa as unidades da parte decimal. Tudo em graus, não é? Reparem que 32 mais 0,57 dá 32,57. Bom, então nós vamos passar a parte decimal para minutos. Esta parte é que vamos passar para minutos. As unidades inteiras nós deixamos ficar em graus, ok? E vamos então fazer aqui uma regra 3 simples, normal, portanto, depois poderemos, vendo esta regra 3 simples, nós podemos só fazer a multiplicação por 60, que é isso que vai acontecer, não é? Porque reparem, nós sabemos que 1 grau corresponde a 60 minutos, então 0,57 graus corresponde a y minutos. E o y será então igual a 0,57 vezes 60 a dividir por 1. Ora, como fica a dividir por 1, isto basta multiplicar por 60, não é? Ou seja, isto vai dar aqui y igual a 34,2 minutos. E desta forma conseguimos escrever então ali o nosso ângulo, a amplitude do ângulo, em graus, 32 graus e 34,2 minutos, ok? Isso podiam pedir ainda também em segundos, então teria que passar este 0,2 minutos para segundos. Bom, também já agora, muito rapidamente, porque vamos fazer o mesmo, não é? Então escrevia assim, desta forma, 34,2 minutos é igual a 34 minutos mais 0,2 minutos. E então vou passar esta parte decimal para segundos. Ficaria então com 34 minutos e agora não sei quantos segundos, vamos ver o que é que fazemos. Regra 3 simples, porque também temos ali uma relação entre minutos e segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então 0,2 minutos tem z segundos. O z, reparem, é só multiplicar por 60, não é? 0,2 vezes 60 a dividir por 1, que dará então z igual a 12 segundos, ok? Então ficaria com 34 minutos e 12 segundos. E depois era só escrever então ali o resultado final. E portanto isto em termos de exame nacional pode também acontecer, é mais com horas e minutos, mas o sistema é o mesmo e portanto estou aqui a fazer este exemplo para também ficar já registado. Portanto, 32 graus, 34 minutos e 12 segundos, ok? Estaria então assim escrito em
graus, minutos e segundos. Bom, vou agora falar então do sistema circular e se calhar interessa então definir um radiano, relembrar o que é um radiano. Então um radiano é nada mais, nada menos do que um ângulo, estamos na presença de um radiano quando nós temos um ângulo cujo seu arco correspondente, portanto nós quando estamos a observar um ângulo poderemos imaginar uma circunferência qualquer, não é? E com este ângulo ao centro, e este ângulo que está aqui ao centro será então um radiano, se e só se o seu arco correspondente, o tamanho do seu arco correspondente, que é este, for igual, a medida do seu arco correspondente for igual ao raio da circunferência. Temos aqui um determinado raio da circunferência, se o tamanho deste arco, a medida, o comprimento deste arco, for igual ao raio da circunferência, então este ângulo aqui ao centro é um radiano, ok? Bom, então o que é que interessa relacionar aqui? É saber pelo menos uma relação entre graus e radianos. Poderiam ser várias, mas esta é bastante intuitiva, até porque no círculo trigonométrico é de fácil visualização, ou seja, basta termos em mente que 180 graus corresponde a π radianos, ok? E, portanto, a partir daqui nós conseguimos sempre passar um ângulo em graus para radianos e vice-versa. Basta fazer uma regra 3 simples e, com um bocado de prática, nem precisam depois fazer regra 3 simples, multiplicam logo. Multiplicam por quanto? Bom, vamos ver. Vou passar o 45 graus para radianos. 45 graus, então eu sei que 180 graus corresponde a π radianos, então 45 graus corresponderá a um determinado x. E reparem que o 45 vai ficar a multiplicar por π e a dividir por 180. Isto será sempre assim. Portanto, um ângulo que nós não conhecemos bem, porque o 45 graus e os ângulos que vamos utilizar até serão ângulos conhecidos do círculo que passamos automaticamente para radianos, porque os conhecemos. Mas se não conhecermos, basta então multiplicar por π a dividir por 180. Se eu quisesse passar de radianos para graus, então multiplicava por 180 sobre π, que também surgia aqui da regra 3 simples, ok? Bom, então, simplificando aqui esta fração, já agora isto vai dar π sobre 4, que realmente 45 graus é π sobre 4, ok? Bom, fica então aqui esta chamada de atenção aos sistemas de medição de ângulos. Vou então agora passar ao círculo trigonométrico, ok? Eu vou falar do círculo trigonométrico e começo por chamar a atenção ao raio do círculo, ok? O raio do círculo trigonométrico é 1. Isto é importante porque, mais uma vez digo, por vezes nos enunciados pode não estar lá o raio e dizem na figura abaixo está representado o círculo trigonométrico. Ok, então automaticamente o raio é 1, ok? Temos então o círculo, tem aqui um eixo horizontal e um eixo vertical, que fazem 90 graus. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos. Temos 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Este é o sentido positivo dos ângulos, este é o sentido negativo dos ângulos, ok? Sentido negativo. O eixo da tangente é um eixo que se vê aqui, portanto, tangente ao círculo neste ponto aqui que eu estou agora a marcar, e é, portanto, paralelo ao eixo dos senos, ok? Portanto, temos aqui a reta da tangente, aqui em cima, cá em cima é mais infinito, cá em baixo é menos infinito, aqui é zero no eixo da tangente, e é desta forma que vamos ver então o seno, o cosseno e a tangente é neste círculo. Eu vou então apresentar aqui os valores dos ângulos do primeiro quadrante que devemos conhecer, e eu no vídeo seguinte, ainda nesta aula, irei trabalhar melhor esses ângulos, ok? Nomeadamente vou explicar como simplificar esses ângulos que dão muitas voltas, que são da família destes ângulos conhecidos que nós devemos então ter em mente. Tudo isto está tabelado. Estes são os valores que nós devemos conhecer. É claro que não interessa estar a olhar para aqui e a decorar isto. Ao fazer exercícios, nós vamos aplicar tantas vezes isto que acaba por ficar percebido sem termos necessidade de decorar, ok? Isto muitas vezes é apresentado numa tabela. Vou-te a dizer que eu vou depois falar destes ângulos em particular, o π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3 no vídeo seguinte, ok? Vamos perceber porque é que o π sobre 6 é este mais pequenino, é intuitivo, é π a dividir por 6, que corresponde a 30 graus, mas vamos tentar ver também ângulos da família dele, ok? Iremos então trabalhar isso no vídeo seguinte. Bom, agora vou então só registar aqui os valores, para mais uma vez passarmos por eles. Nós sabemos então que o seno de π sobre 6, ou seja, de 30 graus, como é que eu vejo o seno? Eu vou então intersetar este ângulo laranja, que é o π sobre 6, no círculo trigonométrico e projeto este ponto no eixo dos senos, que é aqui, ok? Vai dar no meio. É claro que o meu desenho é apenas um esquema, não está feito com rigor, porque senão ele teria que cortar aqui
este segmento ao meio, não é? Que é 1 meio. Portanto, o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Já o seno de π sobre 4, que é 45 graus, π a dividir por 4. Então, projeto este ponto no eixo dos senos e dá raiz de 2 sobre 2. Estes são então os valores tabelados que nós devemos conhecer para trabalhar com valores exatos, ok? Já o seno de π sobre 3, ou seno de 60 graus, dá raiz de 3 sobre 2, ok? Vemos ali no círculo, é importante a visualização no círculo. Eu sei que a tabela pode estar mais do que decorada, mas ver no círculo ajuda depois a fazer as equações, ajuda a fazer as reduções ao primeiro quadrante. Quanto mais olharmos para o círculo, melhor, ok? O cosseno de π sobre 6, eu vou então interceptar o ângulo com o círculo e projetar no eixo dos cossenos. É então raiz de 3 sobre 2. É este valor aqui, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 4, 45 graus, dá raiz de 2 sobre 2. Ok? E o cosseno de π sobre 3, ou de 60 graus, dá 1 sobre 2. Já a tangente de π sobre 6, vamos então interceptar o ângulo com o eixo da tangente, que é aqui raiz de 3 sobre 3. Devemos também conhecer este valor, ok? A tangente de π sobre 4 dá 1, corta o eixo da tangente aqui no 1. E a tangente de π sobre 3, dará raiz de 3, ok? Dá aqui raiz de 3. Bom, agora, portanto, estão apresentados aqui os valores, foi apenas para refrescar. Vou falar então de algumas dicas importantes que vou tirar aqui do círculo trigonométrico e que poderão dar muito jeito em termos práticos, ok? Vou começar por tirar uma conclusão do facto de ter raio 1. O facto de eu ter aqui raio 1 permite-me garantir um enquadramento para a função seno. Eu sei que se o raio do círculo é 1, qualquer ângulo que eu desenhe no círculo trigonométrico, portanto eu tenho aqui um ângulo qualquer no círculo trigonométrico, reparem que quando eu intercepto o ângulo com o círculo e projeto no eixo dos senos, o facto do raio ser 1 diz-me que o valor no eixo dos senos terá que ser sempre inferior a 1, porque vai dar aqui neste segmento, não é? Inferior a 1, tem que dar sempre aqui dentro. E, portanto, e superior a menos 1, ok? Portanto, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui, o valor do seno iria dar aqui, portanto, é superior a menos 1. Portanto, qualquer ângulo que eu considere o seno desse ângulo, o seno de qualquer coisa, e eu nem coloquei nada aqui à frente do seno, está sempre entre menos 1 e 1. O mesmo acontece com o cosseno, pela mesma razão. Se nós imaginarmos um ângulo qualquer e projetarmos no eixo dos cossenos, como o raio do círculo é 1, nós sabemos que o valor do cosseno nunca pode ser superior a 1, nem inferior a menos 1, ok? E por isso o cosseno também está entre menos 1 e 1. Ora, para que é que isto pode ser útil? Porque é que isto pode ser útil em termos práticos? Muito importante. Vou dar aqui apenas dois exemplos. Por exemplo, poderá ser útil para resolver desde logo uma equação que tenha uma pequena rasteira. Eu vou colocar aqui numa escolha múltipla, numa pergunta de verdadeiro e falso. Por exemplo, menos 2 mais cosseno de π menos x igual a 0. Queremos resolver esta equação. E ela está resolvida à partida. Porquê? Porque se nós isolarmos aqui a função trigonométrica cosseno, que é o que devemos fazer para resolver uma equação, o que nós vamos obter é isto. Cosseno de π menos x igual a 2. Cosseno de π menos x igual a 2. Ora, a solução desta equação é logo o conjunto vazio, porque eu sei que o cosseno de qualquer coisa tem que estar entre menos 1 e 1, então não pode ser 2. Então isto está logo impossível, isto nem se pensa mais nisto, ok? Portanto, o cosseno de um bloco qualquer, e o mesmo acontecia com o seno, terá que, portanto, é sempre diferente de 2, tal como é sempre diferente de um número superior a 1, ok? Portanto, está sempre entre menos 1 e 1, quer o seno, quer o cosseno. E esta situação, lembrada na altura certa, pode até resolver uma pergunta de escolha múltipla, ou pode desenrascar determinada situação, ok? Bom, e vou falar agora ainda de algo mais importante. É uma dica prática ainda mais importante. É que o facto de nós estamos a falar aqui deste enquadramento, do facto do seno e o cosseno estarem entre menos 1 e 1, permite de forma muito fácil encontrar o contradomínio, por exemplo, ou o máximo ou o mínimo de uma função. E isto é algo bastante praticado no âmbito do 12º. Vamos supor que eu tenho aqui uma função f de x igual a 2 seno de x menos π sobre 3
mais 5, por exemplo. Tenho aqui esta função. É pedido o contradomínio. Escreve o contradomínio, calcula o contradomínio da função. Ou então encontra o máximo ou o mínimo. O que é que eu posso fazer? Posso, portanto, vou até mudar aqui de cor. Posso pegar na função seno que tenho aqui na minha função, só na função seno, porque eu tenho a certeza que o seno do que eu aqui tenho, nem interessa o que tenho aqui dentro do seno. O seno de qualquer coisa está entre menos 1 e 1, de certeza absoluta. E, portanto, eu posso pegar neste enquadramento do seno para construir a minha função e saber entre que valores é que varia a função. Por exemplo, vou agora multiplicar a função por 2. Eu tenho aqui duas inequações, não é? Vou então multiplicar a função, não, o seno por 2, no sentido de procurar construir a minha função, não é? Vou multiplicar então por 2, aqui fica 2, aqui fica menos 2. Reparem que se eu estiver a multiplicar numa inequação por números negativos, troco o sinal da inequação, temos de ter esse cuidado, ok? Numa inequação, quando eu multiplico num membro, tenho que multiplicar nos outros membros também, funciona como nas equações, não é? Mas quando multiplicamos e dividimos por números negativos, troco o sinal da inequação, é preciso ter então esse cuidado. Neste caso eu multipliquei por 2 e multipliquei nos outros membros, nós temos aqui duas inequações, ok? E agora preciso de adicionar 5, então 2 seno de x menos π sobre 3 mais 5, menor ou igual, e tenho que adicionar 5 também nos outros membros. Então, 2 mais 5 dá 7, e aqui ficaria menos 2 mais 5 dá 3. Pronto, então temos o contradomínio. Nós sabemos neste momento que a função f de x está entre 3 e 7. O contradomínio vai de 3 a 7, fechado, fechado, não é? O máximo da função é 7, o mínimo da função é 3. Portanto, o facto de nós termos em conta este enquadramento permite também calcular o contradomínio, máximos e mínimos de uma função, ok? Bom, e agora vou ainda falar de outra coisa que permite simplificar ângulos e que eu vou aqui dar também alguns exemplos. Eu vou primeiro escrever aqui esta situação. Kπ é igual a... Eu vou escrever até aqui porque isto é importante. Este k que eu estou aqui a falar é um k que pertence, portanto, este k pertence a z, ok? Isto é muito importante, senão pode induzir em erro. Se este k pertence a z, eu vou conseguir simplificar uma situação destas de forma muito fácil. Reparem, o seno de 1025π, portanto é um ângulo que dá ali muitas voltas, eu olho para este ângulo e digo logo que isto é igual a seno de π. E o seno de π eu consigo calcular facilmente aqui no círculo. Reparem, o ângulo π tem aqui o lado de extremidade, interseta o círculo trigonométrico neste ponto. Se eu projetar este ponto no eixo dos senos, vai cortar o seno aqui no 0 e, portanto, o seno de π dará 0. Mas o que é importante aqui é percebermos porque é que eu passei de 1025π para π, não é? Porque é que eu fiz isto? Porque se fosse 1024π já não era π, já seria 0 aqui no lugar do π. Bom, porquê? Bom, vamos contar até 1025π. Bom, claro que estou a brincar, não é? Não vou contar até 1025, mas vou contar alguns πs para vermos o que acontece aqui no círculo, ok? Então eu vou começar a contar. Eu tenho aqui 1025 vezes π. Então eu vou fazer aqui esta contagem. 1π, o π é aqui, não é? O 180 graus. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π. Reparem o que é que está a acontecer. Os pares, 10π caiu aqui no 0, não é? Se eu contasse mais um, 11π caía aqui no π. Os pares caem sempre deste lado, os ímpares caem sempre deste lado. E, portanto, quando nós temos um número inteiro atrás de um π, e o π tem que estar ali sozinho, não é? Já vou dar aqui um exemplo onde poderão existir enganos. Mas, portanto, tem um número inteiro atrás do π, é ímpar, então dá π. Se fosse par, dava 0, ficava com seno de 0. Neste caso deu ímpar, então fica seno de π. Porque o valor do seno é igual. O ângulo 1025π vai cair no mesmo, o lado de extremidade deste ângulo 1025π cai no mesmo sítio do π. E, portanto, em termos de ver o valor do seno com seno tangente, é a mesma coisa, ok? Bom, agora é preciso ter um cuidado com isto. Eu vou fazer aqui um exemplo, porque já me foi colocada esta situação, esta dúvida. Foi-me resolvido um exercício desta forma que eu vou aqui então explicar, porque é preciso ter aqui este cuidado, ok?
vamos supor que depois de eu fazer esta explicação então do kπ, se k é par dá 0, se k é ímpar dá π, ok? Vou completar aqui isto. Mas temos cuidado com esta situação. Vamos supor que eu tenho 15π sobre 4. Tenho 15π sobre 4. Bom, então, um aluno, uma altura, disse-me o seguinte, depois de lhe ter explicado esta situação dos πs. Bom, então eu faço a seguinte simplificação. Eu aqui no numerador tenho 15π, o 15 é ímpar, então fica π. Então fica com seno de π sobre 4, ok? Bom, isto está errado, ok? Isto está errado, isto daria um valor errado, não está correto, e não está correto porquê? Porque eu aqui, quando tenho 15π sobre 4, atrás do π eu não tenho o número inteiro, ok? Atrás do π eu não tenho o número inteiro. O que eu tenho ali atrás do π é 15 sobre 4, ok? É preciso então termos cuidado com esta abordagem. Tenho aqui 15 sobre 4π, ok? E, portanto, as conclusões que eu posso tirar quando tenho kπ, o k tem que pertencer a z, é só nestas condições, ok? Eu, então, isto já seria uma batutice, ok? Porque eu estou a fazer aqui uma interpretação destas que acabei de explicar, mas não estava a ligar ao 4, ok? Portanto, atrás do π eu tenho 15 a dividir por 4, não tenho 15, ok? Bom, fica então feita esta chamada de atenção e eu penso que ficamos por aqui agora e no próximo vídeo ainda desta aula continuaremos aqui com as simplificações dos ângulos. Então, até uma próxima!